E eu vou, diante do texto da própria Constituição, eu vou fazer alguns comentários. E é o que eu sempre digo para os meus alunos todos, e principalmente para os meus alunos da magistratura, aqueles que estão chegando no judiciário. Eu digo para eles que vale a pena eles estudarem muito nos livros acadêmicos, mas vale mais a pena ainda eles estudarem no grande livro da vida, né, que ninguém vai encontrar nas bibliotecas, nas universidades, nas livrarias, mas vão encontrar esse grande livro jogado no meio da rua, na poeira das ruas, no chão enlameado das favelas, nos cortiços, nas áreas de ocupação, nas celas do sistema carcerário, nos pátios dos locais de internação de adolescentes. O profissional de direito que não prestar atenção nisso não estará, com certeza absoluta, caminhando em direção ao que nós todos almejamos, que é a realização da justiça, né? Pode até ser um grande técnico em direito, mas não será um bom profissional. E por que eu estou já desde logo falando a respeito disso? É que o caput do 226, né, que é o primeiro artigo do capítulo 7º, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, fala que a família, base da sociedade, isso é verdade mesmo, tem especial proteção do Estado. Não tem. Não tem. Não é? Na verdade, estudando nesse grande livro da vida, nós notamos que o Estado, e quando eu falo Estado, evidentemente, eu não estou falando necessariamente do Estado de São Paulo, estou falando do poder público. O poder público, ele se esquece de famílias em grande número, que são famílias empobrecidas, né, que estão nas periferias e que não têm, especial ou não tem proteção alguma do Estado. Essa é que é a realidade. E depois, não é? Chega esse pronto-socorro no colo da gente. Eu trabalhei pelo Judiciário durante 6 meses na Cracolândia. Fui todos os dias durante 6 meses, do início de agosto do ano passado até o dia 3 de janeiro, quando houve a invasão pela polícia militar e os usuários de drogas se espalharam. E cada vez que eu ia à Cracolândia, eu olhava e falava: olha o que dá a ausência do Estado na vida das pessoas, na vida das famílias. Quando chega aqui, neste ponto do que eu estou olhando, não é? Cracolândia, que eu via ao vivo e a cores, meninos de 5, 6, 7 anos de idade, fumando crack, adolescentes, meninas adolescentes grávidas, meninas de 12, 13, 14 anos, mantendo relacionamento sexual encostados em postes, não é? Idosos fumando crack. Isto, para mim, é exatamente o grande significado do que eu estou falando para vocês. A família, na verdade, falta muito para ter uma especial proteção do Estado. Outro item que merece uma reflexão, nesse capítulo da família na Constituição, diz respeito à família tradicional e que fala do casamento, né? O casamento, na verdade, né, diante do nosso legislador absolutamente conservador, o casamento é a família predileta do legislador. Veio a união estável? Veio a união estável. É que não dava mais para se viver naquele nível de concubinato puro,
e concubinato impuro. Concubinato puro, que nada mais é hoje que a própria união estável. E o impuro, que nada mais é que o próprio concubinato. Apesar do Código Civil definir muito mal o que é concubinato, não é? Até porque união estável se faz até mesmo com pessoas casadas, que estão separadas de fato dos cônjuges e que mantêm uma relação estável com outras pessoas. E quando o legislador vai no Código Civil definir concubinato, ele fala que é o relacionamento não eventual entre um homem e uma mulher impedidos de se casarem. Ou seja, dependendo do dia, eu acordo companheiro, convivente, outro dia eu acordo concubino, com efeitos jurídicos completamente diferentes. Nós sabemos que as relações de concubinato vão gerar poucos efeitos jurídicos, não é? Hoje a jurisprudência é mais complacente, mas ainda muitos direitos são negados aos concubinos. Muito bem. Isto é absolutamente patente, que o legislador, portanto, é casamenteiro, não é? Ele teve que engolir em seco a vinda da união estável, porque a pressão popular era muito grande. Mas, ao mesmo tempo que ele aceita e diz na Constituição a respeito de união estável, ele, por um ato falho, ele chama a união estável de entidade familiar, não é? E fala da conversão em casamento dessa união estável. Eu já falo um bocadinho a respeito disso, chegando aos casamentos homoafetivos que eu tenho para mim serem absolutamente possíveis hoje, né? Não há a menor dúvida. Mas antes, deixa eu, para seguir a ordem aqui, o parágrafo 2º do artigo 226 fala que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. É verdade mesmo. Agora, de que religião nós estamos falando? Religião católica? Claro. Nós aqui já assistimos diversos casamentos que foram celebrados pelo próprio padre a toda um estabelecimento de critérios, providências têm que ser tomadas no cartório de registro civil, o casamento pode se realizar e depois a documentação desse casamento realizado na igreja é encaminhado para o cartório de registro civil. Mas vejam só vocês, este casamento que nós já vimos na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, nas sinagogas, nos templos islâmicos, vocês não vão ver, e isto é altamente discriminatório, vocês não vão ver nos templos de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, nos centros espíritas, não é? O que é altamente discriminatório. Eu não estou falando do centro espírita que abriu suas portas ontem, nem do terreiro de Candomblé que surgiu sei lá da onde, e nem do templo de Umbanda que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Estou falando de estruturas já sedimentadas da sociedade, não é? Que o oficial do registro civil levanta dúvida em celebrar esse casamento. Ou seja, ou vai se resolver em sede de mandado de segurança ou no próprio processo de dúvida, não é? O que não deixa de ser um absurdo. E há poucos acórdãos nesse sentido, né? Dizendo que é óbvio, se é uma religião que existe, sabidamente existente,
sediada num local que todos conhecem, não é? Como era o caso daquele terreiro de Candomblé, que já existia há mais de 150 anos na Bahia, né? E que o oficial do registro civil se negou a conceder, né? A proporcionar a autorização para que o responsável por aquele terreiro de Candomblé, existente há mais de 50 anos, com uma obra social extraordinária, pudesse celebrar esse casamento. Então, isso é só para as religiões tradicionais. Fora disso, impetração de mandado de segurança ou processo de dúvida nas varas de registro público. Muito bem. Veio a união estável, fala que essa união estável só poderá ser possível entre um homem e uma mulher, não é? Como entidade familiar e, por outro lado, o casamento passa a ser a verdadeira família, né? E, na verdade, hoje nós temos muitas famílias, e para nós que trabalhamos com direito de família, eu, lamentavelmente, depois que deixei de advogar, eu advogava só nessa área de direito de família, né? E gostava muito desta área, eu passei a trabalhar com direito de família apenas e tão somente no mundo universitário. Sou professor de direito civil e leciono esta matéria numa das faculdades onde eu dou aula. Esta união estável entre o homem e a mulher pode ser que surta efeitos não desejáveis, discriminatórios também. Mais uma vez, virando a página do grande livro da vida, eu que já tinha trabalhado durante a faculdade e mais alguns anos como advogado numa favela, trabalhei 15 anos com moradores de rua, principalmente com crianças e adolescentes, e de repente eu vejo a AIDS chegar no mundo. O nosso tesoureiro da editora Revista dos Tribunais, eu era diretor da Revista dos Tribunais, que era um homem forte, ele de repente fica doente e morre em 2 semanas, pega uma gripe, pneumonia e morre. Eu fui conversar com o médico para saber o que estava se passando. E o médico falou, o que está se passando é que chegou uma epidemia de uma doença que está afetando principalmente os homossexuais. E eu quis conhecer esses doentes, né? E não tive dúvida em sair das ruas para ir trabalhar com esses doentes. Logo no começo dos anos 80, eu saí das ruas e fui trabalhar no Hospital Emílio Ribas, onde até hoje eu estou, né? Não mais com adultos. A partir de 97, fundamos o Vive e Deixe Viver. Hoje nós trabalhamos com crianças hospitalizadas. Começamos em 4, Vive e Deixe Viver. Hoje nós somos mais de 1.500 voluntários, espalhados por 87 hospitais em todo o país. Muito bem. Conhecendo os doentes, e a AIDS naquela época arrebentava as pessoas. A AIDS mata hoje ainda, mas hoje os coquetéis chegaram, a medicação é uma medicação que dá para dar uma sobrevida muito boa para muita gente que tem AIDS. Mas naquela época não tinha nada disso, não é? E eu, compadecido, apesar de todos os meus preconceitos de machão latino-americano, eu fui ficando realmente compadecido com aquela situação daqueles doentes e fui convivendo com eles. E um capítulo importante no grande livro da vida foi aquele dia que eu estava com um jovem cantor numa das enfermarias do Hospital Emílio Ribas, que estava morrendo.
Eu já tinha conversado com ele umas 2 ou 3 vezes, e ele, de repente, ele faz um sinal para que eu tirasse a máscara de oxigênio dele. Eu retirei, perguntei o que ele queria, e ele me disse: quero cantar. Eu falei: olha, você não está conseguindo nem falar, você está tão ofegante, eu vou colocar a máscara novamente. E ele segurou meu braço, né? Segurou meu braço e pediu: não, eu tenho o direito de morrer como eu quiser. Eu quero morrer cantando, e peço que você cante comigo. E eu me sentei do lado dele e comecei a cantar com ele. E olhando para a porta, vi uma mulher que chorava, mas não entrava na enfermaria. E eu parei de cantar e fui falar com aquela senhora. A senhora está chorando, eu posso lhe ajudar? E ela me disse: não, ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Eu estou vivendo uma grande contradição. Em primeiro lugar, percebo emocionada que o senhor está com ele quando nós, familiares, não estamos. Falei: como? A senhora é familiar dele? Eu sou a mãe dele. Falei: não fale mais nada, ele está morrendo. E ela disse: essa é a segunda coisa que eu iria dizer. Estou muito triste porque ele está morrendo. O médico que está hoje de plantão aqui confirmou isso, ele não passa de hoje. Falei: pois é, por isso mesmo, a senhora passe por aquele balcão, eu vou sair da enfermaria, porque 2 pessoas não podem ficar aqui. A senhora coloca um avental, coloca a máscara, o capuz, luva, entra e fica com seu filho. E ela falou: eu não vou entrar, mas quero dizer para o senhor o seguinte, outra coisa, que coisa terrível, ele era um moço tão bonito, ele está destruído, né? Ele está sem cabelo, ele está com manchas pretas pelo corpo, sarcomas de Kaposi. Que coisa pavorosa isso, né? Falei: tá, tudo bem, mas entra. Ela falou: não, não vou entrar porque não posso perdoá-lo. Eu o expulsei de casa quando ele tinha 15 anos de idade, por ele ser homossexual. E eu não consigo perdoá-lo, né? E se eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo entrar na enfermaria. Eu tentando demovê-la daquela situação tão dura, passa por mim um cara alto, forte, de terno e gravata. Vi que ele estava de terno e gravata por debaixo do avental e se aproximou daquele jovem cantor com muito carinho e muito jeito, porque o jovem estava magérrimo, qualquer movimento mais brusco poderia causar uma fratura nele. Deu um abraço nele, deu um beijo na testa dele, sentou do lado dele, pegou na mão dele e continuou cantando aquela mesma música que eu estava cantando. E o rapaz morreu alguns minutos depois com um bonito sorriso nos lábios. Tão bonito que o rapaz, que estava tão feio, né, chegou até a ficar bonito naquele momento da morte. E naquele momento cai uma ficha na minha cabeça, né, cai aquela ficha da minha cabeça. Eu olho para aqueles jovens parceiros homoafetivos e falo: meu Deus, eu não tinha percebido, isto é uma família. E olhei para a mãe que chorava na porta, mas não entrava, e disse: isto não é uma família. E a partir daquele momento eu comecei a desenhar na minha cabeça a minha dissertação de mestrado, que logo depois do advento desta nossa nova Constituição, que já não é tão nova, depois de 88 veio a minha dissertação de mestrado lá na PUC, onde eu a intitulei como A Timidez do Legislador Constituinte ao Definir Família e a Família Formada pelo Afeto, né? E é de uma pobreza muito grande mesmo a definição do Constituinte. Vejam só vocês, não é? Eu não estou pedindo nem que o legislador, em 88, já viesse a falar de união homoafetiva. Mas eu estou dizendo aqui do parágrafo 4º, onde o legislador constituinte diz: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ponto. Ponto.
E o avô que mora com o neto, hein? E o tio que mora com o sobrinho? E os dois amigos pessoais que estão juntos, sem nenhum relacionamento sexual? Eu tenho 2 colegas de faculdade, né, da minha turma da faculdade, que vieram do interior, amigos, alugaram um apartamento aqui, os 2 permaneceram juntos, heterossexuais, com suas namoradas e tudo mais, morando juntos. E, na verdade, um já amparou o outro muitas vezes em questões financeiras, em questões de saúde. Quando um deles é hospitalizado, o outro fica com ele no hospital. Isto não é um elo familiar, não é? E não é um elo familiar gerando efeitos jurídicos? Eu não tenho dúvida que sim. Há um caso muito interessante do Paraná que fala de uma senhora viúva, enviuvou com 8 filhos, chama uma amiga dela, solteira, para morar com ela, para ajudar a tomar conta dos filhos. E assim foi. Esta senhora permaneceu com esses filhos que cresceram. Desses filhos vieram filhos, não é? Os netos da viúva, e essa senhora solteira, morando junto com todos eles, ajudou a criar esse pessoal todo. Só que um belo dia, esta senhora tem um AVC. Tem um AVC e fica presa a uma cama. E a família se cansa de dar comida na boca daquela senhora que ajudou a todos, não é? Ela fica presa numa cama, a família se cansa de trocar fraldão, dar comida na boca, e jogam no meio da rua aquela senhora. O Ministério Público do Paraná, ciente disso, ingressa com uma ação de alimentos contra todos os familiares. E pegou. Ou seja, há vínculo de afeto, pelo menos que havia, gerando efeitos jurídicos. Isto é absolutamente possível. A partir daquele momento que eu vislumbrei nas uniões homoafetivas uma família, eu passei a falar disso. Quer dizer, quando veio a decisão, no ano passado, do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, a união entre 2 pessoas do mesmo sexo também é união estável. Eu quase mandei um telegrama para o meu amigo Peluso, não é, dizendo, não diga, é mesmo, é verdade. Eu estou como São João Batista, clamando no deserto, falando para gafanhoto a respeito disso, e agora, só agora, vem esta decisão. Ou seja, é evidente que é uma nova família. E a convolução em casamento já está decidida pela Corregedoria de São Paulo. Eu participei da sessão do Conselho Superior da Magistratura, onde a convolução em casamento comum, não é? Para companheiros de sexos diferentes, passará a ser algo também usual entre pessoas do mesmo sexo, que poderão facilitar, poderão buscar a lei facilitando sua conversão em casamento. Então, é possível sim. Já temos alguns casais, alguns parceiros que já se casaram, e agora vai haver uma regulamentação pela própria Corregedoria do nosso Tribunal de Justiça. O casamento civil, diz aqui o parágrafo 6º, pode ser dissolvido pelo divórcio. Essa redação é dada pela emenda constitucional número 66 de 2010. Eu e alguns companheiros de BDFAN, nós redigimos uma outra redação. Era uma redação muito mais completa, mas essa emenda constitucional choveu no molhado.
No meu entender, essa emenda constitucional apenas e tão somente mata a conversão de separação judicial em divórcio. Não existe mais. Mas o que nós queríamos mesmo é que essa emenda viesse para matar a separação judicial, que é algo que não tem mais razão de ser, não é? Isso não ficou suficientemente claro, portanto, continuamos com as nossas separações judiciais. Eu não vejo por que razão nós temos que nos separar para depois pensarmos no nosso divórcio. É evidente que sempre foi possível o divórcio direto, não é? Que é o divórcio remédio, quando havia a separação de fato. Mas, na verdade, a separação, além do divórcio, é completamente desnecessária. Não há mais razão para eu buscar vitória na separação judicial litigiosa. Não há mais razão. Nos velhos tempos, quando eu comecei a advogar, e isto foi antes da própria lei do divórcio, havia razão para eu discutir culpa. Hoje a discussão de culpa é uma perda de tempo. Havia razão, até porque o antigo Código Civil previa que os filhos do casal ficariam com o cônjuge inocente. Já com o divórcio, a legislação sobre o divórcio, que veio em 77, isso já caiu e tinha que cair mesmo. Eu me recordo da situação, eu estava recém-formado, daquela senhora casada com um investigador de polícia incrivelmente violento, que batia nela todo dia. E eu queria provas do que estava acontecendo, e nós não conseguíamos provas, não é? E ela foi se cansando, e numa festa desesperada, depois de ser por tanto tempo maltratada por aquele homem, ela, na frente de inúmeras testemunhas, ela joga o conteúdo de um cálice, não é, no rosto daquele homem tão brutal. Foi a grande brutalidade dela, foi esta, depois de ter apanhado a vida inteira. E aquele homem ingressa com uma ação de desquite, e ela perde a ação de desquite. Não conseguimos demonstrar numa reconvenção que ele batia nela todos os dias, né? Era um caso típico para a Lei Maria da Penha. E o que acontece? Ela perde a guarda dos filhos. Excelente mãe perde a guarda dos filhos, e os filhos ficam com aquele brutamontes, aquele monstro, né? Depois da lei do divórcio, isto termina, né? Terminado, lá pelos anos 80, eu vi efetivamente que isso não valia mais, né? Uma cliente minha pega em adultério, ela foge do marido e foge com os 2 filhos, me procura, e o grande pavor dela era perder a guarda dos filhos. Eu falei, não, você vai perder a ação você vai perder, né? Mas a guarda dos teus filhos você não perderá, e não perdeu mesmo, né? Eu acertei na mosca. Ela perdeu a demanda, a separação judicial litigiosa, a sanção, e acabou ficando com a guarda dos filhos. Sou hoje o coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, e trabalho, então, com crianças e adolescentes em múltiplas facetas. Vejam aqui o que diz o artigo 227, que passa a ser, na verdade, uma piada. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem
com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, a colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vocês não podem imaginar o número de crianças que sofrem violência física. Eu divido esta violência física em dois pontos. A violência física dos castigos imoderados, não é? E a violência física da tortura. São coisas diferentes. Uma coisa é a surra, que indevidamente, né, o pai aplica num filho, não é? Deixando marcas nesse filho, marcas por fora e por dentro, da tortura. Não é? A tortura de crianças é uma realidade. Isso eu tenho acompanhado, tenho pesquisas lá na Coordenadoria da Infância e Juventude, coisas pavorosas. A maneira mais comum de crianças serem torturadas é com bituca de cigarro. Não é? Quantos meninos e meninas eu acompanhei esse tempo todo que eu estou na coordenadoria, nos hospitais com queimaduras de cigarro. Outros com as unhas retiradas. Não é? Coisas brutais acontecem como tortura às crianças. O tráfico de crianças. Não é? Uma das nossas grandes preocupações hoje não é mais com o tráfico internacional. Nós estamos capacitados na Coordenadoria da Infância e Juventude a tratarmos do tema tráfico internacional. Mas o número é diminuto de crianças brasileiras que são mandadas para fora do país e de crianças estrangeiras que chegam aqui. Crianças, muitas delas, e adolescentes que vêm da África, de Angola, de Moçambique, nos porões dos navios, não é? E mesmo de um menino que fugiu do traficante aqui na Zona Leste de São Paulo. O caminho do tráfico é um caminho diferente, é um caminho que não tem lógica, e esse menino acabou caindo aqui em São Paulo e fugiu do traficante aqui em São Paulo. E nós guardamos esse menino num estabelecimento da Zona Leste, né? Num local de acolhimento, e o menino lá está, porque a mãe está morando na Guiana Francesa, está em situação irregular, e a França não permite que o menino seja entregue para a mãe. Então nós estamos aí brigando com a França. Um juiz federal acabou de conceder a cidadania brasileira para esse menino, mas o que nós queremos mesmo é que esse menino se encontre com a mãe na Guiana Francesa. Vamos ver se a gente consegue contornar por vias diplomáticas isso para mandar esse menino para lá. Agora, nossa preocupação gigante é o tráfico interno desse país. Vocês não podem imaginar o número de crianças que são compradas, né? E dependendo de onde se compra uma criança, quanto mais pobre for a localidade, determinados locais do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, Nordeste, Norte, crianças são compradas, às vezes, por cestas básicas. São compradas por material de construção, né? São compradas por um salário mínimo, né? Já as crianças loiras com olhos azuis do Sul são compradas por 15, 20, são vendidas, né, por 15, 20 mil reais, né, 30 mil reais às vezes, crianças do Paraná e de Santa Catarina. Comprados dos casais pobres de lá, novamente nós vemos
salários mínimos, né? Cestas básicas, material de construção de barracos, né? E essas crianças têm um preço maior do que as crianças que vêm do norte. As crianças que vêm do sul, geralmente, são para fins de adoção irregular. É o chamado tráfico do bem, que de bem não tem absolutamente nada. Comprar uma criança, o traficante se aproveitando de uma situação de extrema pobreza, é algo efetivamente terrível, né? Enfim, mas as crianças são traficadas para fins de adoção, são traficadas para fins de trabalho escravo. Isso era uma coisa que eu desconhecia até o ano passado, né? A gente sempre imagina trabalho escravo com pessoas adultas, mais fortes, não é? Mas não, o trabalho escravo de crianças, essas crianças servem para trabalhos domésticos. Uma criança que é levada para uma casa e trancafiada dentro dessa casa, recebendo um prato de comida, um colchonete para dormir, vai crescendo longe de tudo e de todos, sem assistir televisão, e vai fazendo os trabalhos domésticos da casa. E ainda muita gente posa de bacana, né, apresentando aquele menino como meu filho de criação. E, na verdade, é um menino que cresceu naquela casa sem conhecer coisa alguma, e esse menino acabou sendo um escravo doméstico. Agora, realmente, a nossa grande preocupação, vendo como a prioridade para adolescentes e crianças não é uma realidade, a nossa grande preocupação é o tráfico de crianças para fins sexuais, né? Isto sim, realmente é uma quantidade bastante grande. Crianças traficadas para fins de comercialização de órgãos, nós não temos dados concretos, não é? Aqui no Brasil. Pelo mundo afora, nós sabemos que diversos países africanos, em diversos países africanos, há essa sonegação de crianças e crianças vendidas pelos pais para irem para a África do Sul para comercialização de órgãos. Aqui nós não temos ainda uma comprovação. Pode ser que exista, pode ser que exista. Agora, comprovadíssimo o tráfico de crianças para fins sexuais. Acabei recebendo a informação, algum tempo atrás, de um bordel infantil existente no Mato Grosso do Sul. E com a Polícia Federal, nós conseguimos fechar esse bordel. E com lances macabros no meio disso tudo, como se a própria existência desse bordel já não fosse suficientemente infernal. É que acabou coincidindo nesse bordel um grande número de crianças com menos de 5 anos de idade. E o dono do bordel, ele começou a ver que essas crianças estavam dando prejuízo, porque crianças com menos de 5 anos de idade, se penetradas, não é, poderão ter hemorragia e poderão morrer. E o dono do bordel perderia as suas galinhas dos ovos de ouro. Ele, muito infeliz, porque grande parte das crianças tinha menos de 5 anos de idade, ele não podia continuar tendo prejuízo, afinal de contas ele tinha gastos com as crianças, não é? Então o que ele fez? Ele ensinou sexo oral para as crianças com menos de 5 anos de idade, e essas crianças começaram a dar um certo lucro para eles. Crianças com mais de 5 anos de idade, mais fortes, poderiam sofrer, inclusive, penetração. Aonde a prioridade, né, para crianças e adolescentes. Adoção, vamos falar da adoção regular, que é um tipo de família que a nossa Constituição, ela trouxe
a indicação que viria uma lei, e veio mesmo, o ECA, em 1990, que eu reputo a melhor lei que já surgiu neste país, né? Tão boa que Portugal copiou o ECA na cara dura, né? Devíamos cobrar direitos autorais dos nossos irmãos lusitanos. Copiaram o ECA inteirinho. O ECA regulamentou e a Constituição já falou de adoção internacional. Eu digo para vocês que os estrangeiros são, em matéria de adoção, melhores do que nós, não é? Nós ainda temos uma montanha de preconceitos para constituirmos esta família, que hoje é um tipo de família cada vez mais comum. Nós, brancos, queremos adotar brancos. Apesar das campanhas, e uma das mais perfeitas campanhas partiu desta casa, partiu da OAB, né, dizendo que filho não tem raça, não tem cor, e isso é verdade. E os estrangeiros não veem isto, não veem raça, não veem cor. Trabalhei no SEJAI, que é a Comissão de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça, e me lembro daquele casal norueguês, mais brancos do que a neve, cabelo não era nem loiro, era cor de palha, que vieram para o Brasil e adotaram 3 meninos negros, irmãos. Nós não gostamos de meninos com mais de 5 anos de idade. E não gostamos de meninos porque espalharam por aí, acho que há séculos, que menina dá menos trabalho do que menino, o que é uma bruta de uma bobagem, não é? Pois é. Então, preferimos as meninas com menos de 5 anos de idade, e para evitar que eu seja interpelado no meu clube, indagando sobre aquela menina negra que está na minha companhia da minha mulher, não é? Para evitar esse tipo de interpelação, eu escolho a criança branca. E as nossas crianças negras, não é, deixam de formar esse elo familiar conosco, permanecendo muitas vezes até os 18 anos de idade nos locais de acolhimento. Esse casal norueguês veio e adotou um menino de 10, outro de 3 irmãos. Tem mais isso. Não tenho capacidade financeira, isso não é nem por não querer, não é? Para nós brasileiros, que temos um orçamento super limitado, para nós fica difícil adotarmos irmãos. Então, tem mais isso, né? Crianças negras, meninos com mais de 5 anos de idade, que tenham irmãos. Só falta um 5º item, que é crianças ou adolescentes com deficiência física ou mental. E eu falo para vocês, então, aqueles 3 meninos foram levados para a Noruega por aquele casal. E eu fui fazer uma brincadeira com aquele norueguês, né, que tinha 5 metros de altura, o cara era um viking, era um gigante, o cara era gigantesco. Eu fui fazer uma provocação tola. Por que eu não fico quieto, né? Eu falo demais. Quanto mais velho eu fico, mais eu falo. Fui fazer uma brincadeira com ele e falei para ele assim: como é que você vai conviver com essa diferença? Ele fechou a cara para mim e perguntou: que diferença? Realmente, era uma provocação, desculpe, não há diferença nenhuma. Quase apanhei daquele viking. E teve o episódio daquela italiana, extremamente simpática, que veio com seu marido e para adotar uma menina de 3 anos. Eu tenho que dar a triste notícia, porque acabou de chegar do hospital um laudo dizendo que a menina tem AIDS. E eu tive uma síndrome de Marcello Mastroianni e me pus a falar em italiano com a italiana. Certo que o meu italiano era maravilhoso. Desse lado da cabeça,
predominava a tristeza de estar dando uma má notícia para aquela italiana. E desse lado da cabeça a minha vaidade, olha a cara de assustada que ela está entendendo tudo que eu estou falando. E de repente a italiana faz assim, eu falei, não entendi, minha senhora, a senhora está se mostrando aliviada, eu estou lhe dando uma notícia tão triste. E daí ela abriu um sorriso muito generoso para mim e falou, doutor, o senhor vai me desculpar, né? É que o seu italiano é péssimo, fala em português comigo, não é? Que a gente se entende muito melhor. Que susto, doutor. Eu estava espantada, porque eu estava entendendo que a gente não poderia mais levar a menina. O fato dela ter AIDS, doutor, não muda em absolutamente nada o nosso amor. E lá foi a italiana com esta menina, que hoje está em Bolonha, não é? E é uma adolescente, hoje linda de morrer, né? Prestes já a entrar na Universidade de Bolonha. E, por fim, o caso daquele homossexual holandês que vem para adotar uma menina extremamente especial. Era uma menina com síndrome de Down, de 6 anos de idade. Eu quero esta menina. E hoje esta menina é violinista na Orquestra Sinfônica de Amsterdã, não é? Uma criança com síndrome de Down que nós não desejamos formar vínculo parental com ela. Quero dizer também para vocês que muito antes dessa decisão do Supremo, eu já orientava os meus juízes das varas da infância e juventude a darem adoção para parceiros homoafetivos. Eu me recordo que, alguns anos atrás, uma juíza muito novinha mesmo, não é? Ela me telefona do litoral sul, de uma das cidades de lá, e fala, doutor Malheiros, estou com um problema. Eu falei, qual é o seu problema, minha filha? Eu estou com um casal diferente aqui na fila. E eu, não é, com esse lado perverso que às vezes eu tenho, eu resolvi brincar com ela e falei, casal diferente, eles são de Marte, eles são verdes, né, com orelhas pontiagudas, né, e ela não estava nem um pouco a fim de brincar, mas acabou dando risada, falou, não, são 2 homens. E eu, de cara, perguntei, são boas pessoas? E ela me respondeu, são ótimas. Um deles é o vereador mais votado da cidade, um homem que tem um espírito público notável, e o companheiro dele é um médico da Santa Casa, né? O cara é um médico que dedica a sua vida às crianças e aos adolescentes. É um pediatra, médico da nossa Santa Casa aqui. Falei, dê a adoção. E ela fala, mas será que isso vai dar certo? Eu falei, nós já estamos dando adoção para o homossexual ou para a homossexual que vem sozinha ou sozinho há tanto tempo, sabendo que com a Maria mora a Bernadette, sabendo que com João mora o Pedrinho, não é? Por que quando eles têm a coragem de se apresentarem como casal, nós vamos recuar, não é? Não vamos, profira a sentença. Ela demorou um bocadinho e a juíza de Catanduva passou na frente dela e foi a primeira decisão, dando adoção para parceiros homoafetivos. Depois veio essa do Litoral Sul e, por fim, inúmeras decisões, mesmo anteriormente a esta decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu vou garantir uma coisa para vocês, acreditem em mim. Vira e mexe, eu tenho problema com héteros sexuais que têm crianças sob a sua guarda, aquela guarda provisória, preparatória da adoção, né? E mesmo durante, já depois de decretada a adoção, tenho problemas com heterossexuais de vez em quando.
com homossexuais, homoafetivos, nunca tive o menor problema. Psicólogos conhecidos de vocês, assistentes sociais conhecidos de vocês, vão comprovar o que eu estou dizendo. São excelentes pais e excelentes mães. E tem adoções interessantíssimas, adoções unilaterais. Uma das coisas muito comuns é quando nós nos casamos com uma mulher que já tem 2 filhos, o pai é um ausente, o pai abandonou quando as crianças eram pequenas, e eu vou e disputo com esse pai o poder familiar e adoto os filhos da minha companheira, da minha esposa. Isso é absolutamente possível também para as relações homoafetivas que começam. Nós tivemos um caso na Lapa que foi uma sentença formidável proferida pelo meu amigo Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, que é um dos melhores juízes da infância e juventude que eu conheço e um dos grandes especialistas em adoção. Caso interessantíssimo. Uma das mulheres, ela cede um óvulo para uma fecundação heteróloga in vitro com esperma que vem de um banco qualquer, o doador pouco importa. Este óvulo é fecundado e é implantado no útero da outra, ou seja, uma delas fecundou, teve o óvulo fecundado, e a outra participou de toda a gestação. Evidentemente, essa criança nasce e não é reconhecida, não pôde ser registrada imediatamente por aquela que gerou, não é? E é registrada apenas no nome da mãe biológica. E a outra pediu a adoção, que rapidamente veio por essa firme decisão do Dr. Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Violência, o que é família, né? O que é família? E o que é a violência sexual dentro de casa, que é algo também que mostra que muitas vezes a família tradicional, né, vem para estremecer. Quando eu trabalhava nas ruas, entre os personagens diferentes que eu encontrei nas ruas, eu encontrei nas ruas meninas de 7, 8, 9 anos de idade que já tinham tido experiência sexual. Encontrei um menino de 11 anos que já tinha matado aos 9 anos de idade pela primeira vez. Esse menino acabou morrendo aos 14 anos com um tiro na cabeça. Tentei tirá-lo das ruas, não deu. Eu estava jurado de morte na favela, onde ele matou um menino maior e mais velho que ele, que o violentava todos os dias, matou com um caco de vidro. E conheci, além de adultos notáveis, fantásticos, reencontrei nas ruas um colega meu de turma que se formou comigo, né, que ficou esquizofrênico e que, na sua esquizofrenia, não queria sair das ruas. E que morreu na frente da nossa faculdade numa noite fria. Ele já estava doente e eu fui ainda de quebra, tive que reconhecer o corpo dele, porque o único documento que ele tinha era um cartão que eu havia dado para ele. Eu encontrei adolescentes bonitas, de classe média alta, meninas que tinham saído de casa porque estavam desesperadas por serem molestadas por seus pais e padrastos. Violência física é praticada também por mulheres. Física, a surra, a tortura, as mulheres empatam com os homens. No entanto, dificilmente encontramos mulheres que praticam atos de violência sexual contra as crianças da casa. Dificilmente.
É uma aqui, outra lá. Outro dia pegamos um casal, né? Os dois juntos praticavam violência sexual contra o seu bebê de 1 ano de idade, né? Mas isso é raríssimo. Os grandes violentadores dentro de casa, nessa grande família que nós estamos tratando aqui hoje, o grande violentador os grandes violentadores são os homens. Entra nessa história tétrica, entra o vovô, entra o titio, entra o primo, o irmão mais velho, não é? Entra o padrinho, mas os campeões dessa história tétrica, macabra, são os pais e os padrastos. E essas meninas estavam nas ruas porque fugiram de casa, fugiram de seus pais e de seus padrastos, não é? Elas preferiram fugir do que enfrentar toda uma situação dentro de casa com esses doentes. Agora, pasmem vocês, a raiva maior que elas tinham não eram dos pais e dos padrastos, eram das mães, que tudo sabiam e não faziam absolutamente nada. Isso também faz parte da nossa família, não é? As mães que sabem das violências e nada fazem. Hoje eu tenho aquilo que eu duvidei tanto naqueles anos 70 para acreditar, hoje eu tenho certeza absoluta que é uma realidade. Muitas mulheres com medo de perderem o afeto dos seus homens, perderem a segurança financeira, perderem com medo do escândalo que acontecerá na família, na vizinhança, entre os amigos, e com medo dele que vai ser preso e depois vai sair o que vai ser da gente, não denunciam. 2 casos. Um deles de uma senhora de classe média alta, casada com um cara formidável, um professor universitário, cara bonitão, charmoso, inteligente, escolhido paraninfo das turmas todas da faculdade, autor de diversos livros, pai extremoso, carinhoso, mantinha com aquela senhora uma super estável vida sexual, provia a casa. Ele só tinha uma esquisitice. Ele levantava sempre por volta das 3 horas da manhã, dizendo que iria trabalhar no escritório da casa, numa aula que ele iria proferir, numa palestra, e num último capítulo de um livro, a inspiração vinha mesmo nesse momento silencioso da madrugada. E ele descia para o escritório. A mulher achava estranho, mas tudo bem, cada louco com a sua mania. Esse cara é tão perfeito, né? Só isso não faz falta. Mas teve um dia que ele deitou muito cansado. A 1 hora da manhã ele deitou, e às 3 ele levantou. E dessa vez a mulher falou, não. Hoje ele vai ter um infarto, ele está muito cansado, vou atrás dele, vou arrancá-lo do computador do escritório e vou trazê-lo de volta para a cama. E desceu. E quando desceu, viu que o escritório estava às escuras. Falou, será que ele saiu? E eu não vi. E sem entender nada, subiu as escadas e percebeu uma coisa que ela não tinha percebido quando desceu as escadas. Que o quarto da filha de 15 anos estava com a porta entreaberta, com a luz do abajur acesa. E quando ela entra no quarto da filha, aquele homem maravilhoso, fantástico, estava terminando uma penetração na filha, não é? E ela ficou com o grito preso na garganta durante 6 meses, achando que tinha enlouquecido. Falou, esse cara é tão maravilhoso, eu não posso ter visto aquilo que eu de fato vi, mas não vi, não é? E depois de 6 meses ela conseguiu se separar do marido, etc. E se arrepende profundamente por não ter tomado providências, por ter desconfiado daquela coisa tão maluca de acordar às 3 horas da manhã
a menina está profundamente traumatizada. E aquela senhora mais simples, muito humilde, que falou para mim outro dia, falou, não, seu doutor, a culpa não é do meu companheiro, não. A culpa é daquela diabinha, né, da minha filha, entre parênteses aqui, diabinha de 10 anos de idade, fecho parênteses, a culpa é daquela diabinha que fica passando de calcinha na frente do meu companheiro. E o senhor sabe, né, doutor? Homem é homem, né? Pois é, esta é a nossa grande família. Eu poderia ainda continuar, não é, a falar para vocês muitas coisas desse capítulo que a gente vê como tão bonito, mas ainda tão preso ao papel. ECA, família na Constituição, não é? Muitas vezes são normas que não despontam, não é? Por quê? Porque falta coragem e vontade política para nós retirarmos o papel. Eu poderia continuar falando para vocês, mas acho muito mais bacana, muito melhor a gente começar a debater a respeito desses pontos principais desse capítulo. Muito obrigado a vocês.